Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu venho conversar com vocês, na verdade hoje é uma edição muito especial porque a gente vai conversar não só sobre a preview do próximo episódio, nós vamos conversar sobre rumores, uma entrevista com um roteirista muito importante do anime Pokémon, que tá desde o começo do anime Pokémon e assim, dá uma visão sobre a criação dos episódios. Eu achei isso fenomenal. Então, muita coisa para conversar hoje. Deixa seu like, ele ajuda demais. Não esqueça também de ativar o sininho, se inscrever no canal. Se você usa Adblock, tenta deixar o Adblock aqui desativado pro Kemi, sempre ajuda. E é isso aí. Bora lá conversar então? Hoje a gente vai conversar sobre isso e talvez eu solte a review um pouco mais pra noite ou amanhã de manhãzinha, tá bom? Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, em primeiro lugar, tem um spoiler sobre o episódio 114, que é o episódio do retorno do Paul, que eu vou deixar pro final do vídeo, aí você escolhe se você quer continuar ou não, tá bom? E tem um link na descrição desse vídeo, que é uma imagem que acabou vazando toda borrada de novo, tá? Eu vou deixar esse link também se você quiser ver a foto borrada. Só tem ela borrada, exatamente como saiu o lance lá da Lily com o Gladion. E enfim, vou deixar essa foto aí, novamente reforçando que o leaker tem acesso ao episódio antes de todo mundo, o que é muito bizarro na minha opinião. Tem uma pessoa que está soltando esse tipo de informação e tem acesso a esse tipo de material tão cedo. De qualquer forma, é isso aí. Bora lá então com a preview da semana. Hoje tivemos um episódio de Go e Gary, foi bem interessante o episódio. Mas o que foi mais interessante é o preview do próximo episódio. Por quê? Nós vamos ter aí o Ash retornando para Pallet no laboratório do professor Carvalho. E lá ele reencontra com o Paul. E o Paul vai ter uma espécie de treinamento com o Ash. A gente consegue ver no preview que o Paul usa 3 pokémons, Garchomp, Gyarados e também Metagross contra o Ash. Então, provavelmente, vendo a seleção de pokémon que ele usa aqui, me parece que ele vem com a iniciativa de querer treinar o Ash para o Mundial de Pokémon. Não sei exatamente quais vão ser as circunstâncias ali dele ir atrás do Ash, mas eu acredito que ao ver que o Ash estava entre os 8 melhores, ele pensou em Pallet e pensou, bom, preciso reencontrar ele e ajudar ele. A gente vai descobrir isso um pouquinho mais, inclusive, na entrevista que eu vou ler pra vocês. O episódio, inclusive, durante a preview, o Paul acaba falando sobre parceiro Pokémon, que é uma coisa bem interessante de ver desse personagem, porque ele não tinha esse tipo de visão sobre os Pokémon dele. E agora, ao ele usar a palavra parceiro, você percebe que ele vem amadurecendo durante todo esse tempo. Isso foi bem legal. Outra coisa que chama muito a atenção no episódio é que o Ash vai pra Pallet porque basicamente ele vai rever lá os Pokémon dele do passado e os Pokémon dele aparentemente vão torcer pelos atuais. Mas a gente vê ali ele rodeado pelos Pokémon de fogo dele novamente. Fernape, Charizard, Quilava, Pignite. Só o Torkoal não tá por ali, mas os Pokémon de fogo estão meio que, tipo assim, em volta dele. Me pergunto se não vai ter alguma coisa especial com esses Pokémon, principalmente com o Infernape, né? Então, assim, espero que tenha alguma coisa interessante para ser extraído aqui com esses Pokémon. Por fim, não menos importante, eu quero também falar para vocês que já saiu informações sobre o episódio 115, que é o episódio aí do início do torneio do Masterclass. E nesse episódio a gente vai encontrar sim o Hop, o irmão do Leon, e o Ash vai batalhar com ele também antes de ir para o top 8 ali, né, a competição do top 8. Isso é interessante. Por quê? Porque provavelmente a gente vai ver um pouquinho mais de desenvolvimento por parte do Ash com o irmão do Leon, né? Então acho que isso vai ser importante também pro Ash de alguma forma. E como vai ter uma pequena batalha entre os dois, eu acredito então que esse torneio, o início desse torneio, vai ser bem breve,
né? Fico aqui agora roendo as unhas para saber mais informações sobre os próximos episódios. Bom, chegamos a 5 minutos de vídeo e agora eu venho conversar com vocês sobre a entrevista incrível que o roteirista Atsuhiro Tomioka cedeu para uma revista, a Spoon 2D, lá no Japão. E ele não só deu detalhes sobre a produção do anime Pokémon, o que eu acho muito importante a gente ter esse tipo de informação, mas também sobre o episódio 114, que é o episódio onde o Paul retorna para o anime Pokémon. Bora lá então dar uma breve olhadinha nessa entrevista, tá? Eu vou deixar ela em inglês no link da descrição do vídeo, com a tradução feita pelo Ringo lá no Twitter, mas eu vou ler aqui para vocês e passando algumas imagens para ilustrando a leitura, tá bom? Então, bora lá para a entrevista que tá show de bola. Bom, eu quero me focar mais nessa entrevista em outros, não tanto no início, porque vai tomar muito tempo de vídeo, mas como eu falei para vocês, vocês podem conferir essa entrevista na descrição do vídeo, tá? Mas eu quero começar mais inicialmente, resumidamente, as primeiras perguntas é como ele se sente em relação ao anime e ao aniversário do anime de 25 anos, e ele diz que ele gosta muito de estar no meio de grandes roteiristas, de grandes pessoas que inclusive trabalharam em animes que ele acompanhava quando ele era pequeno, e que, assim, ele já tá no anime desde o começo. Ele inclusive escreveu aquele episódio Poké Corrida, que foi um episódio que ele acredita que ficou muito popular na época, e ele fica feliz de poder sempre estar somando para o anime Pokémon. Além disso, ele não só trabalhou com o anime, né, a saga que a gente conhece, mas também com vários bônus, como por exemplo, vídeos que apareciam em guidebooks e CD-drama, como da equipe Rocket, e enfim. Mas agora, daqui em diante, eu quero começar a conversar mesmo com vocês sobre as perguntas e respostas que foram feitas para ele, que eu acho muito importante a gente ficar atento às palavras dele. Então, bora lá. Pergunta. Então você não participou apenas do anime principal, mas também do conteúdo em torno dele. O que você acha que é o charme do anime Pokémon? Eu acho que são os novos Pokémon que continuam aparecendo. Quando eu fiquei encarregado da composição da série de Pokémon Diamante e Pérola, eu tinha uma linha repetida em minha cabeça. Os Pokémon são o papel principal. Isso é algo que Zoe, a rival de uma das protagonistas de Dawn, tinha dito. Os Pokémon, na verdade, são o papel principal. Essas palavras se tornaram temáticas na minha mente sempre desde o começo do anime. Então, mesmo que Ash seja o protagonista, eu sempre tento manter um Pokémon na tela com ele. Eu cheguei a esse sentimento, inclusive, no final de Pokémon Advanced Generation. Eu tinha criado uma cena apenas com a amiga de Ash, May, e o seu rival, Drew. E quando eu assisti na televisão, eu pensei, não há nenhum Pokémon na tela. E refletindo muito depois disso, percebi que é necessário que os Pokémon estejam ali. Desde então, eu sempre me policio para ter um Pokémon do lado do seu treinador. Eu acho que, afinal, o charme do anime Pokémon é ver o Pokémon se movendo de forma animada. Só agora, os jogos originais têm gráficos como no anime, com movimentos em batalha e etc. Mas costumava ser mais monocromático no passado. Para dar um exemplo, eu sempre fiquei pensando em como retratar a diferença do Water Gun e do Hydropump no anime. Para transmitir maravilha e força no anime, eu considero os designs dos Pokémon e os seus movimentos. Então eu presto muita atenção para torná-los fascinantes para os espectadores. São mais de 900 Pokémon agora, e cada um tem um fã. Sinto que o que torna a série Pokémon encantadora é fazer esses fãs verem como esses Pokémon se movem e suas características. Pergunta: existem outros pontos nos quais você acha que dá mais importância ou que você absolutamente deve pregar ao escrever um roteiro em Pokémon? Sempre que Ash está falando com Pokémon, eu conscientemente me certifico que ele se agache até o nível do olho do Pokémon. Pokémon não falam palavras, mas eles têm corações. Então, olhar em seus olhos, eu tento manter esse lance de eles olharem um para o outro e perguntar o que há de errado, etc. É por conta do que eu falei anteriormente, que Pokémon sempre será o papel principal.
mas também há outro aspecto sobre o qual eu dou muita importância. É que Ash pode sempre pensar da perspectiva do Pokémon e tenta se comunicar com eles de coração para coração. Depois disso, a cada episódio, os roteiristas recebem grandes enquadramentos sobre o que o compositor ou o diretor querem. Então discutimos de um lado para o outro sobre como fazer isso acontecer. E também é o caso de episódios como Pokémon World Championships, que começamos a receber uma ordem sobre qual personagem do material de origem será o oponente do Ash desta vez. Claro, às vezes também propomos sugestões no original, mas o que é mais importante é qual Pokémon será usado. Uma vez que isso é decidido, prestamos muita atenção como Ash e também seus oponentes e seus Pokémon confiam um no outro e como eles transmitem seus corações um para os outros. Pergunta, você realmente considera então os Pokémon com muito respeito, não é? Eu acho que o Ash os respeita muito, então descrevê-los através de Ash é como eu quero que os espectadores os testemunhem. Por exemplo, quando foi decidido que Greninja seria dado como um Pokémon de destaque em XY, desenvolveu-se a ideia de Ash Greninja. Naquela época, eu pensei em como retratar Ash Greninja de uma forma que também seja atraente para os espectadores. E foi assim que se tomou forma. Graças a isso, Greninja parece ser popular até agora. Então, eu desejei retratar seus lados legais de uma maneira igualmente legal e fascinante. Quando eu recebo um pedido sobre qual Pokémon focar, eu olho para o design do Pokémon por um longo tempo quando estou escrevendo um roteiro. Penso na peculiaridade daquele Pokémon, em qual habilidade ter destaque e sua personalidade e tal. E utilizo dessas habilidades com proficiência em batalha, ou usando em cenas casuais do cotidiano. Pergunta, quando falamos com o produtor Negishi Tomoya, ele mencionou, o Sr. Tomioka é o artesão da batalha, e que Ash tem um estilo de luta que só o Sr. Tomioka pode escrever. Então, há algumas facetas de batalha que você presta muito atenção? Resposta. Para dar exemplo, ao lutar contra um tipo solo, você normalmente usa o tipo água ou grama, mas o Ash luta principalmente com Pikachu. Nesse caso, você deve pensar em algum esquema ou alguma estratégia, ou ele não vai ganhar com muita frequência. Desde os primórdios, deixar o Onix todo molhado e usar o ataque elétrico do Pikachu funcionou. Tais progressões se tornaram um padrão em minha mente, e é precisamente por isso que eu fui capaz de conceber a ideia de que Ash é um protagonista que transcende a lógica dos jogos. Esse sentimento tomou força no episódio A Exibição do Choque Elétrico, onde Pikachu rejeitou evoluir para Raichu. Foi quando, olhando para a Pokédex, pensei como o Pikachu, permanecendo como está, poderia derrotar o Raichu de Surge. Quando eu percebi que o Raichu de Surge evoluiu sem aprender agilidade, então foi aí que foi dado a velocidade necessária para o Pikachu. Pikachu então enfiou sua cauda no chão e deixou o ataque elétrico de Raichu fluírem no chão como um para-raio. E aí, nesse episódio me veio com inovação muito apropriada para um protagonista, um estilo de luta que não está presente nos jogos e que tornou-se tendência no Ash. À medida que os episódios de batalha aumentavam, também aumentava a inovação de Ash, de modo que pode ser por isso que o Sr. Negishi disse que Ash tem um estilo de luta que só eu posso escrever. Claro, o roteiro é meramente um layout, então eu não sou nada além de grato aos membros de equipe que levam para mais etapas de produção e tornar o episódio ainda mais legal. Meus scripts são frequentemente dados a diretores de storyboard, como Yuji Asada, e o diretor de animação, Masaki Uane, e eu sou grato a eles por darem visuais tão legais para os meus roteiros. Pergunta, Ash está atualmente desafiando o Pokémon World Championships nesta temporada, e as cortinas para o Master Tournament estão prestes a subir. Há alguma coisa que você está sentindo por essas batalhas? Resposta. Como Ash tem um estilo de luta único até agora, então acredito que as expectativas dos espectadores devem ter aumentado antes da hora. Mas o Master Tournament também marca uma grande reunião de campeões que apareceram na série. Então há uma necessidade de considerar seus estilos de luta também, e não apenas os de Ash. Se Ash segue táticas desorganizadas,
então os campeões provavelmente vão lutar de maneira tradicional. Mas isso seria chato. Então chegamos a algumas sugestões e aceitações. Cada uma com as suas peculiaridades e individualidades, em qual Pokémon fazer o melhor com cada parceiro. A verdade é que originalmente o plano era apenas retratar todas essas batalhas, exceto a de Ash. Ou seja, essas batalhas seriam passadas mais em esboço, enquanto a do Ash seria focada. Mas quando eu terminei a composição da história do Master Tournament e enviei, os produtores me disseram: é um desperdício se essas batalhas ficarem só como esboço. Eles então pediram para eu retratar adequadamente as batalhas de um personagem de cada vez. Eu fui rapidamente convencido que os campeões são personagens de material original e cada um tem seus fãs. Eles devem querer ver mais batalhas. Além das batalhas, haverá personagens surpresas torcendo entre o público, com base na ordem do diretor Tomiyasu. Então, por favor, preste muita atenção nisso. Pergunta: quando falamos com o supervisor criativo Sr. Kunihiko Yuyama, ele disse que a batalha da vez é o Campeonato Mundial de Pokémon e também o Torneio dos Mestres. E provavelmente será o ponto mais alto do Ash na forma de uma batalha singular que ele possa ter. Resposta: o Sr. Yuyama sempre me pressiona com as coisas assim, mas tendo feito roteiros para o anime há mais de 25 anos, o Pokémon World Championships é um torneio de grande escala. Por isso também é parte gratificante para mim ter escrito o pináculo de Ash de uma forma de batalha singular. Claro, eu fiz com base nos pedidos que chegaram e as discussões que tive com membros da equipe, mas eu escrevi isso mantendo as batalhas de Ash atraentes em mente. E desde que a abertura ganhou novos visuais, tenho recebido reações das pessoas ao meu redor. O episódio 114, que irá ao ar em breve, a batalha de treinamento especial em chamas Ash vs Paul, foi planejado para ser um episódio em que Ash ia para o laboratório do Professor Carvalho antes do Torneio dos Mestres, para ser aplaudido pelos Pokémons de Ash que estão por lá, nos moldes das sagas anteriores. Mas lembrei de fazer uma sugestão, que eu desejava que Ash alcançasse algo a mais antes dessas batalhas começarem. E então o Sr. Yuyama surgiu: vamos trazer o Paul de volta. E eu na hora concordei com ele, não poderia ser ninguém além do Paul. Tenho certeza que os fãs devem ter grandes expectativas, então indicamos em que posição o Paul está atualmente para que os telespectadores saibam. Pergunta: é mesmo? Como foi trabalhar no episódio 114? Resposta: no coração dos espectadores, mesmo que a história retratada no anime tenha terminado, os personagens continuam a viver no mundo da história. Eu também acho que há muitas pessoas que devem estar se perguntando: depois de perder para Ash na Liga em Diamante e Pérola, o que aconteceu com o Paul? Aonde ele esteve por todo esse tempo? Eu queria mostrar que Paul amadureceu de certa forma depois de um tempo. E no meu coração, eu sinto que posso ter dado uma conclusão à rivalidade juvenil entre Ash e Paul. Pergunta: a voz original de Paul, Kiyotaka Furushima, afirmou: eu estava muito animado para ler o roteiro, e quando fui para a gravação, realmente me atingiu de uma forma muito grande que esse é o jeito de viver do Paul. Resposta: estou muito feliz em ouvir que o próprio dublador disse isso sobre o Paul. Afinal de contas, o Paul ganhou um grande espaço nos 4 anos que ele esteve em Diamante e Pérola. E tendo ganhado agora a chance de retratá-lo após esse período na série, e ainda assim o seu dublador disse que realmente se sentiu atingido de uma forma positiva com o Paul, e agora com Ash e o diálogo de seu rival sendo retratado no episódio 114, imediatamente seguido pela abertura do torneio, enfrentando campeões de longa data e de todas as regiões, acredito que foi um fluxo que eu pessoalmente sinto que foi muito bem feito estruturalmente. Para finalizar, por favor, deixe uma mensagem para os leitores empolgados com o Torneio dos Mestres e o futuro da história do anime Pokémon. Resposta: eu sinto a sensação de realização por ter trabalhado na totalidade dos roteiros para as batalhas do torneio. Estou sobrecarregado de gratidão pelos membros da equipe que me permitiram ter essa oportunidade. Se você assistir o Torneio dos Mestres, vai estar cheio de batalhas surpreendentes.
aparições surpreendentes de Pokémon, e vocês também podem ficar ansiosos pelas batalhas e individualidades de cada membro dessa reunião de poderosos, os 8 mestres. É simplesmente incrível. Por favor, assista e se surpreenda. Bom, finalizamos aqui a entrevista, né? Eu acho que há muitos pontos que a gente pode puxar aqui, principalmente sobre a criação dos episódios e como algumas coisas a gente consegue pegar nas entrelinhas. Como, por exemplo, ele tinha feito o torneio como uma coisa que seria mais focada no Ash. Ele não ia dar tanto foco, talvez, para os outros campeões. O que, tipo assim, é meio estranho se ele estava escrevendo uma história girando num top 8 que teria todos os campeões. Realmente, tipo, felizmente, alguém avisou a ele, tipo, não, isso seria um desperdício. Os fãs querem ver as batalhas dos outros campeões. Então eu acho que isso foi muito importante nesse momento do anime, dar isso para o telespectador, que o fã quer ver não só o Ash, mas o desempenho de outros campeões contra outros campeões. Isso sem dúvida vai ser sensacional de acompanhar e acaba ficando como uma confirmação aqui. Há também pontos que eu achei sensacionais, como o próprio Paul, que volta de uma forma um pouco mais madura aqui. Comentei com vocês no começo desse vídeo sobre o preview dele, ele acabar chamando os Pokémon de parceiro, e essa única palavra muda muito a essência do que era o Paul, o início daquele menino mais, assim, egoísta, e, enfim, aquela personalidade um pouco mais, até um pouco perversa. Isso muda um pouco, porque agora ele reconhece o Pokémon como um parceiro. Isso é muito bom. Então, assim, ver essa mudança pro Paul também é positivo e me agrada bastante ver isso por aqui. Outra coisa que não tem como não chamar a atenção é o molde de batalha. Pois é, pra você não sabe, né, o Tomioka, ele é responsável, se você for pegar aí todos os roteiros, todos os episódios que foi trabalhado as batalhas do Ash, né, a maioria é ele que tá no comando ali do roteiro. Isso é importante porque a gente observar, porque foi uma coisa que ele citou aqui, esse lance do Ash, esse jeito de ser. É o treinador, assim, diferentão. A gente tem aquele costume de tipo, nossa, mas o Ash foge muito da realidade dos jogos, às vezes. E o Tomioka reconhece que a realidade do jogo, dentro do anime, não é tão legal. Se você não mudar alguns aspectos, se você não transformar certas coisas como algo especial. E é o que o Ash é. O Ash é um treinador muito especial. Ele tira essa forma de batalhar, assim, de uma forma excepcional, né? Ninguém faz igual mesmo. Então, eu acho isso muito interessante da gente observar aqui. O exemplo que ele deu com o tipo ground e utilizar água e grama, e aí ele simplesmente dar o exemplo do Onix, por exemplo, molhando o Pokémon e usando o Pikachu com choque elétrico. Então, assim, isso é muito bacana de acompanhar e ver nesse roteiro, né? O Ash é, de fato, um personagem ímpar, né? Então, eu acho isso muito legal de observar aqui. E também o lance dos Pokémon. E porque isso me deixa um pouco até esperançoso pro futuro do anime, porque, de fato, o que é importante no anime Pokémon, o carisma do anime Pokémon, são os Pokémon que aparecem no anime. Então, assim, é importante que eles apareçam. Sempre. É importante que eles estejam ali. Mas tem uma coisa mais importante que isso. O que é? O Ash. O Ash, ele é muito importante, porque o Ash é quem faz a leitura do Pokémon. O Ash é o personagem que está ao lado e extrai toda a essência do Pokémon. E eu acho que ele reconhecer isso é de um peso muito grande, porque a gente vem discutindo recentemente sobre mudanças futuras para o anime, né? Eu realmente tenho minhas dúvidas quanto a o Ash sair do anime. Porque ele é um personagem, como eu disse, único. E por mais que eles possam criar outros personagens, eu sempre fico pensando, bom, se você vai criar outro personagem, você basicamente vai
recriar o Ash. Então, por que não continuar trabalhando no Ash, né? Se a função é simplesmente mostrar um treinador. Então, assim, fico pensando um pouco nisso às vezes. Sempre caio nessa. Enfim, uma entrevista muito interessante. Eu acho que é um material muito legal. E esse retorno pro Paul, realmente sensacional. Como eu prometi pra vocês no final desse vídeo, a gente vai acompanhar alguns spoilers aí por parte de quem já está com acesso ao episódio. E algumas coisas pra gente puxar a atenção. Se você não quiser acompanhar esses spoilers, um grande abraço pra você, um beijão, fiquem bem, bom final de semana, e a gente se vê na review. Mas, bora lá. Os spoilers. Bom, antes do Paul chegar, parece que vai ter uma batalha ali entre os Pokémon do Ash, Pikachu versus Gengar, e o Gengar vai aprender um novo movimento. Não ficou claro exatamente qual seria esse movimento. Lucario versus Surfetch'd e Dragonite versus Dracofish. Então vai ser bem bacana acompanhar isso aqui, tá? A gente já sabe que vai ter uma batalha do Ash contra o Paul, mas o Ash vai treinar ali entre os seus Pokémon. Isso é interessante. Como eu falei pra vocês, teremos uma atualização de foto com todos os Pokémon do Ash. Novamente, já saiu pixelada a foto. E isso volta a puxar o que aconteceu no episódio do Moe, aonde essa foto surgiu, né, aquela foto toda borrada, toda pixelada, e foi provada que era uma foto real mesmo. Então agora fico me perguntando o porquê que o leaker tá agindo dessa forma, passando tanta informação e não só isso, liberando conteúdo de material, né, vamos dizer assim, confidencial, porque o anime ainda não surgiu. E eu tô falando isso de uma preocupação muito grande, não só para os spoilers que a gente pode acabar recebendo do Campeonato Mundial, mas também em relação aí a outras coisas, porque essa pessoa tá se colocando num risco até grande. Eu digo isso como youtuber, porque qualquer coisa que eu faço do anime aqui, que vá na contramão, eu recebo strike, eu posso receber um strike, recebo flag. Eles não fazem vista grossa pro anime. Essa é a real. Então, assim, realmente uma situação que me chama atenção. Além disso, teremos Ash versus Paul, e aqui tem o resultado da batalha, aparentemente. 2 vitórias pro Ash ali, e depois mais um empate, né? Então, dos 3 batalhas que o Ash vai ter com o Paul, 2 vitórias, um empate. Não há menções, até agora, nos rumores revelados, que teremos uma rotação de equipe, tá? Então, por enquanto, sem indícios de rotação. O que é uma pena, na verdade, porque eu queria muito que esse episódio com o retorno do Paul fosse mesmo um episódio onde o Paul falasse: Ash, você precisa dos seus Pokémons do passado também. E não só isso, essa é uma saga de comemoração. E o Ash não faz rotação em liga há muito tempo. Né? Isso assim, se a gente considerar Black and White rotação, porque o Charizard apareceu na saga, mas mesmo assim eu acho que a gente pode simplesmente jogar mesmo para Sinnoh. São aí 4 regiões, né, gerações, que o Ash não faz rotação. Então, assim, seria bom se isso começasse a acontecer aqui, né? Eu realmente gostaria de ver uma rotação. Bom, finalizo por aqui o vídeo. É muito bacana acompanhar essas falas do roteirista. Isso nos conecta um pouco mais com o anime, faz a gente ter um pouquinho mais de noção sobre a criação do anime. E como algumas vezes, assim, eu percebo que o roteirista, eu não sei se é porque ele não quer falar muito ou se ele tem uma visão mais ingênua sobre o fã. Porque no final a gente acaba percebendo, né, em cada resposta que ele dá, que ele é muito mais coração com o anime e ele parece que passa da noção do fã do anime Pokémon. Porque quando ele diz, eu pensei em fazer isso, aí a direção me pediu para reconsiderar isso, porque os fãs querem isso, querem ver isso. Então assim, é uma coisa que parece que o roteiro tem um pouco de dificuldade para lidar, né, sobre o que o fã quer. E aí eu começo a me questionar sobre se de fato o roteirista acompanha a reação dos fãs perante, né,
ao que ele tá escrevendo e o que é mostrado no anime Pokémon. Porque, de fato, eu digo por mim, se eu for executar um trabalho onde tem uma fanbase, talvez eu não possa considerar todos os pedidos, mas há situações que devem ser consideradas, obviamente. Essa do Paul, eu acho que foi muito boa, mas perceba-se que não veio dele inicialmente, né? Então, assim, eu gostaria de um pouco mais de atenção, sabe? Sobre esses detalhes, sobre o que o fã realmente quer no anime. No mais, pessoal, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo. E é isso aí. Forte abraço. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.